E nós retornamos o nosso papo com o Paulo, ele que é médico, especialista nesse tipo de casos, né? Para quem chegou agora no nosso programa Povo News, peço aqui o seu like na nossa transmissão. E estava conversando exatamente com o Paulo com relação a esse tipo de situação específica em que Juliana Marins estava nessa região vulcânica. Paulo, quais são os principais riscos à saúde de uma pessoa que fica preso, né, ou perdida em uma trilha de difícil acesso, como foi o caso da Juliana? Quais são os sinais físicos mais comuns de que alguém está entrando em exaustão ou em colapso em ambientes extremos, como foi essa, infelizmente, que aconteceu nessa trilha vulcânica? Felipe, infelizmente, lamentavelmente, tivemos um desfecho muito triste do caso da Juliana. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é que realmente o Ion foi muito cirúrgico quando ele fala que não existiam protocolos de segurança bem estabelecidos. Então, nesse caso da Juliana, né, a gente observa que nas imagens iniciais do drone, a gente observa que ela não tinha lesões graves, lesões ósseas, lesões de órgãos, né, graves. Ela não estava gravemente ferida naquelas principais imagens. Ela está... Porque quando falaram que ela caiu cerca de 200 metros, rapidamente eu plotei, né, pelo tipo de terreno, muito arenoso, muito pedregoso, e ali até pela conformação do terreno, ela deslizou. Por isso que ela estava aparentemente bem ali, né? Não tinha nenhuma fratura. Você vê que ela se movimenta, mexe a perna. Então, aparentemente, ela não tinha nenhuma lesão muito evidente, porque realmente uma queda de 200 metros, uma queda livre de 200 metros, ela é incompatível com a vida. Você vê que ela abre a mochila, né, abre a pochete em busca de alguma coisa ali, talvez uma barrinha de cereal, não sei, mas ela estava mexendo ali. Então ela mexia os dois braços, mexeu as duas pernas, então estava em pé, estava sentada, né? Então isso significa que aparentemente a coluna vertebral está em condições, então aparentemente ela não tinha nenhuma lesão muito grave. Agora, ficar ali numa condição daquela ali por 24, 48 horas, 72 horas, aí o corpo não suporta. Esse local é extremamente inóspito. Eles estão a 3.000 metros de altitude. Então, à noite chega a uma temperatura de 0 grau, muito fácil. Então, as temperaturas elas baixam muito bruscamente à noite, como pode chegar a menos de 0 grau, menos de 0 grau, e a hipotermia ela é muito cruel. Então, e ela é silenciosa. Então, já sem água, o corpo, a Juliana, uma menina jovem, saudável, ela até resiste bem à desidratação e à falta de comida. Mas a hipotermia ela é muito cruel. E ela era magrinha, pequenininha, né? Então não tem tanta compleição física para suportar muito tempo de hipotermia. Então, nesse primeiro momento, né, que a gente vê das imagens, o risco ali maior era a hipotermia. Mas, infelizmente, o resgate não conseguiu chegar a tempo. A gente até foi informado que ela acabou tendo algumas escoriações, né? Acredito que isso atrapalha muito a postura, né? A qual a pessoa tente ficar resistindo aí a esse mesmo movimento. Mas outro fator... doutor, é que a Juliana passou 4 dias, como você acabou de falar, sem acesso a insumos básicos. Eu queria saber e tirar essa dúvida. O corpo humano, ele resiste por quanto tempo sem acesso à água, alimentação, né, abrigo, dependendo das condições climáticas, como altitude, frio, calor e umidade, né? Qual a resistência que o corpo humano tem? Eu sei que depende muito da estrutura, né, óssea ou física da pessoa. Mas, em média, que tempo a pessoa aguenta, nas condições da Juliana, no caso, né, do porte físico dela, ficar sem esse tipo de insumo básico, né? Sem essas estruturas básicas de sobrevivência? No Haiti, Felipe, eu tive a oportunidade de receber uma paciente que ela ficou 7 dias sob os escombros. 7 dias. Ela é muito parecida com o corpinho da Juliana, bem magrinha, pequenininha. Ela ficou 7 dias sem água e sem comida, num bolsão de ar
embaixo dos escombros. Só foi resgatada 7 dias depois. Então, essa vítima do Haiti, ela suportou 7 dias, por exemplo, sem água e sem comida. Sem água, 7 dias é um tempo suportável, né, obviamente, mas tem pessoas que ficam até mais tempo. Tem relatos na literatura de 30 dias, por exemplo, sem nenhum tipo de alimento. As pessoas resistem e muitas vezes tiram uma força que a gente não sabe de onde. Mas, lamentavelmente, o recurso não chegou. Mas eu acho que talvez poderia ter... Será que não seria possível ter mandado um drone mais robusto, com algum suprimento? Talvez nesse primeiro momento aí, que esse drone consegue visualizar a Juliana, será que se tivesse mandado um drone com talvez um radiocomunicador? Então, são tudo suposições que a gente faz depois da tragédia acontecida. E eu também, eu sei que não serve de consolo e não serve de conforto, mas assim, eu posso dizer a vocês, é muito difícil para as equipes de resgate locais. Então, a gente está aqui agora, eu como especialista, né, que já participei de eventos de catástrofes naturais muito violentas, como a do Haiti, eu fazer uma avaliação do ar-condicionado da minha sala é muito fácil. Mas eu posso garantir a vocês também, que estão nos assistindo, que a gente, por mais especialista que seja, por mais experiente que seja, muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente só vai ter uma real noção, uma verdadeira noção, quando a gente chega lá. Porque o treinamento, ele nunca vai ser exatamente igual às situações reais. Agora, o que me causa, Felipe, muita estranheza é que existem 8 relatos de mortes nesse vulcão na Indonésia e 180 relatos de acidentes similares. E ainda assim, não existe um protocolo de segurança estabelecido, não existe um sistema de gerenciamento de riscos e de operações de resgate, porque se a coisa vem acontecendo, eu preciso me preparar. E tudo que eu faça antes da tragédia parece exagero. Só que depois que a emergência acontece, que a tragédia acontece, tudo que eu faço depois parece ter sido insuficiente. Então, é muito importante isso servir também de aprendizado. Será que esses protocolos não precisam ser melhor estabelecidos? Me causou muito espanto olhar imagens pela internet, pelas mídias sociais, pela televisão, que mesmo sabendo que a Juliana estava desaparecida, porque num primeiro momento ela não foi localizada, depois dessa imagem aí ela perde o contato e ela sumiu novamente, ela deslizou mais para baixo, continuavam a subir guias turísticos com outros turistas e subindo mais gente durante operações de resgate em curso, né? Pelo menos com tentativas de operações de resgate. Então, isso me causou muita estranheza, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é interromper as operações normais e direcionar toda a estrutura, toda a minha infraestrutura focada nas operações de busca, salvamento e resgate. Isso, Paulo. Com certeza, como você acabou de reforçar, é difícil, né? Esse trabalho da equipe de buscas na verdade, uma situação bem atípica, uma estrutura vulcânica, mas é muita estranheza, na verdade, é isso que eu ia falar. O parque quis reabrir, né? Chegou a reabrir as suas atividades no meio dessas buscas, onde, na verdade, tudo deveria ter sido deslocado aí para tentar salvar a vida da Juliana. Mas é sobre esses procedimentos de socorro que eu vou tocar agora nesse assunto, né? Sobre esses procedimentos, né, de resgate, como é que eles funcionam no ponto de vista médico? Na sua avaliação, o protocolo de resgate em ambientes de difícil acesso, né? Como é que esses protocolos devem ser seguidos? Existe uma regra, um regramento, né, que deva ser obedecido? Ou esses regramentos, a gente acabou de falar que
O ideal teria que essas regras já tivessem sido estipuladas, né? Parece que houveram mais de 180 acidentes nessa trilha. Então, é necessário que alguns protocolos médicos sejam anotados urgentemente? E quais são eles, dúvida, né? Felipe, o que acontece? Nessas circunstâncias, como eu falei para vocês, é um local extremamente inóspito. O nosso terreno, né, ele é um terreno muito ruim, terreno arenoso, muito poroso, as rochas. Então, para você fazer sistemas de ancoragem é complicado. Para vocês terem uma ideia, as cordas, elas são, para vocês terem uma ideia, de 200 metros quadrados. Né? 200 metros de distância, né? As cordas elas têm no máximo 200 metros de comprimento. Então, para eu acessar mais do que isso, eu preciso fazer, por exemplo, emendar cordas, eu preciso fazer um sistema de ancoragem muito rigoroso. Não é qualquer alpinista que desce, pode ser o alpinista mais especializado. Ele precisa acessar a vítima e ele tem que ter também conhecimento técnico de primeiros socorros, muitas vezes conhecimento técnico avançado de resgate, por conta de que ele vai precisar fazer uma intervenção médica na vítima. Então, por exemplo, precisa puncionar uma veia, iniciar uma hidratação venosa, iniciar procedimentos de primeiros socorros, imobilização, gerenciamento, muitas vezes, de vias aéreas. Então, assim, é muito complexo o atendimento médico em si. Se você já é complexo e numa área de difícil acesso, numa região remota de difícil acesso, fica mais difícil ainda, porque eu preciso combinar técnicas de resgate com técnicas de emergências médicas. Então, a pessoa que desce, ela tem que ter esse duplo conhecimento. E muitas vezes é difícil você juntar esse profissional com essas habilidades. Mas um outro ponto também, às vezes a pessoa, por que não mandou um helicóptero? Não é tão simples assim você acessar uma área dessa com um equipamento como um helicóptero, porque muitas vezes ele na descida, ele pode, as condições climáticas podem fazer inclusive perda de sustentação da aeronave e a aeronave cair, literalmente. Então, até nisso, a gente precisa pensar, então eu jogo uma corda. Não é tão simples assim também. Questão de resgate de vítimas nesse tipo de situação envolve também equipamentos especializados, equipes especializadas. O acesso à aeronave parece que era bem difícil por condições climáticas muito variáveis, né? Toda hora mudava a condição climática, dificultando, então, o acesso à aeronave. É muito difícil, é muito difícil. Paulo, na verdade, eu queria saber exatamente quais são as prioridades nesse tipo de atendimento a uma vítima em situação como essa. Existe um tempo crítico para que o socorro chegue e consiga salvar em vida, né, uma pessoa que esteja acidentada nesse tipo, assim, um tempo limite, um tempo crítico, um procedimento específico? Felipe, essa sua pergunta é ótima, porque a gente não tem um tempo específico, mas eu posso te garantir o seguinte, no trauma, nesses grandes traumas, a gente fala muito de hora de ouro, né? Hora de ouro. Essa hora de ouro é a hora de ouro do trauma, né? Essa hora de ouro do trauma, ela precisa ser respeitada. Então, a cada minuto que passa depois da hora de ouro, fica mais difícil o atendimento e piora muito o prognóstico. Então, o atendimento inicial, na primeira hora do traumatizado, ela é que vai fazer toda a diferença do prognóstico, né, e do desfecho desse paciente grave. Então, passou a primeira hora, já é crítico, sobretudo numa situação como essa. Certo. E já entrando na reta final aqui do nosso papo, sobre as possíveis causas dessa morte, né? Em casos assim, quais são as causas mais comuns do falecimento? A gente tem hipotermia, desidratação, exaustão, e também traumas físicos, outros fatores, né? O estresse emocional e físico pode acelerar
quadros graves como parada cardiorrespiratória, em situações de sobrevivência ou selva, né, ou trilhas isoladas, né, saber o que primeiro levaria a essa morte. A gente comentou sobre a questão do clima, né, sobre as temperaturas baixas, mas a gente também tem outros diversos fatores, o estresse traumático, né, a questão psicológica que fica bastante abalada, até mesmo a questão do coração, né, paradas cardiorrespiratórias. A sua avaliação, quais poderiam ter sido as causas desse falecimento após 4 dias de isolamento? Nesse caso, Felipe, o que acontece? Quando você tem um trauma, quando a gente tem quando tem uma queda, primeira causa de morte são os traumas efetivos, né? Então a pessoa cai e aí já tem uma lesão de órgão interno, múltiplas fraturas, hemorragia, traumatismo craniano, que não foi o caso da Juliana. Você vê que nas imagens ela ainda está bem, a princípio está bem, ela não tem, ela está lúcida, né? A princípio tenta ali mexer e tal, então ela não teve um trauma grave que levasse à morte. Isso é o primeiro ponto. A não ser que morte imediata, né? A não ser que ela tivesse uma hemorragia interna que tivesse ali com um pequeno sangramento aos pouquinhos e isso levou a um choque hemorrágico posterior. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto seria a questão da hipotermia. Você falou de parada cardíaca e tudo. Pode levar, a hipotermia pode levar a parada cardíaca depois de um tempo, mas quando a pessoa, por exemplo, ela caiu numa fenda, se ela tivesse caído, foi encontrada sem vida numa fenda, se ela está sem vida numa fenda, talvez pode também gerar, por um estresse muito violento, até um infarto agudo do miocárdio. Né? Às vezes limitação de ventilação, se caiu entre duas rochas e a rocha espreme o tórax, muitas vezes o paciente não consegue expandir o tórax para encher o pulmão de ar. Então, uma asfixia traumática, né, por limitação de enchimento da caixa torácica também pode levar a sufocamentos, a parada respiratória, né, por não conseguir encher o pulmão de ar, porque o pulmão está comprimido na caixa torácica, porque tem duas rochas ali espremendo a vítima. Então, isso é um outro ponto. Mas, pela condição que a gente vê num primeiro momento, se ela não teve nenhum tipo de trauma quando continuou caindo, provavelmente a causa da morte inicial vai ficar com a hipotermia pelo tempo de demora e exposição ao local, né, ao ambiente. Mas isso, Felipe, somente uma avaliação, uma necrópsia, uma autópsia, uns exames médicos pós-mortem vão poder avaliar com precisão. Paulo, para finalizar, vejo muitas pessoas comentando que se Juliana queria manter sua vida porque ela subiu em altas altitudes, numa trilha vulcânica, e acredito que a questão nem é essa, né? A prática desportiva de montanhismo, ela existe, ela já é uma prática conhecida no mundo todo, e o problema é exatamente esse. É uma prática baseada em táticas de segurança, inclusive até guias, né, que guiam esses esportistas durante todo esse percurso e até mesmo regramentos, né? A questão é esse regramento que, pelo visto, não foi seguido durante essa empresa, né? Essa empresa aí que dá suporte, teoricamente deveria ter dado esse suporte a essas pessoas que estavam nessa trilha. Na sua opinião, essa é uma tragédia que poderia ser evitada do ponto de vista médico e de segurança? Felipe, em primeiro lugar, eu até embargo a voz quando sou perguntado sobre isso. É muito cruel das pessoas culparem somente a vítima. Ela se expôs a um risco muito violento. Gente, isso já é muito cruel, né? Ela já se foi. Então, isso é cruel para a vítima que não está aqui, para a pessoa que sofreu essa tragédia, para as famílias. Então, o caminho não é esse. Agora, o turista, na grande maioria das vezes, ele é leigo.
ele é ignorante na essência da palavra, no sentido de ignorar, de desconhecer determinadas técnicas. Então, ele contrata ali um guia, contrata ali, as próprias autoridades locais precisam fazer esse regramento. Se já aconteceram 180 acidentes, se já teve 8 mortes anteriormente nesse vulcão, será que essa trilha não precisa ser interditada? Né? Eu acho que precisa avaliar essas questões, né? Então, assim, o esporte de aventura é uma coisa maravilhosa, aproxima as pessoas da natureza, a gente sempre estimula que as pessoas façam esporte de aventura, tá aí o Ion, que é especialista na área. Agora, precisa ser feito com segurança, né? Então, o que aconteceu com a Juliana foi uma sucessão de erros. É igual queda de avião, pessoal. O avião não cai simplesmente porque teve um problema meteorológico, né? É uma sucessão de problemas. Então, o caso da Juliana, infelizmente, ele reflete esse problema, né? A sucessão, descaso de autoridades, falta de planejamento, falha do guia que deixou ela para trás, avaliação do local, falta de infraestrutura para gerenciamento de riscos, gerenciamento de resgate. Então, é uma sucessão de problemas. Por que será que o resgate demorou? Precisa ser avaliado. Por que será que não tinha um drone que pudesse acessar a vítima de forma mais rápida? É um monte de problemas juntos, que isso precisa ser avaliado, precisa ser investigado, as autoridades precisam ser mais rigorosas do ponto de vista de fiscalização, de regramento de processos. Então, nesse caso, veja bem, a gente está falando de uma trilha que é aberta ao público e participam ali guias turísticos, o governo certamente recebe uma taxa para controlar esses acessos. Então, a gente não está falando de uma pessoa que pegou e acessou o Himalaia por um paredão totalmente fora das rotas de segurança, de escaladores. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma atividade turística regular naquela cidade. É isso, Paulo. Estamos falando de uma trilha de um vulcão, acabei de ver aqui a informação, onde registraram mais de 180 acidentes e 8 mortes. Olha que preocupante, né? A gente falando sobre essa responsabilidade, são dados do governo da Indonésia. Então a gente percebe aí esse total descaso dos agentes públicos e também dessa empresa privada, que infelizmente esse caso chegou a esse momento. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por toda a informação transmitida aqui no nosso programa. Foi uma honra recebê-lo aqui pela primeira vez no Povo News. Boa noite, até a próxima. Obrigado, Felipe. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado a todos os nossos espectadores que estão nos acompanhando até agora. E eu estou à disposição e espero retornar ao programa, talvez com um assunto mais suave. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado.